Olá pessoal, eu sou Flanca Taídes do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, assina o canal, assim você nos ajuda a aumentar a visibilidade do canal e consequentemente transmitir o maior número de informações possíveis que possa fazer. Então tá, vamos falar de marxismo cultural. Coisa louca, né? Marxismo cultural. No 18 Brumário, Marx dizia que a história, quando se repete, é uma tragédia, da segunda vez é uma farsa, tá? Então, marxismo cultural tem muito a ver com o bolchevismo cultural que ameaçava a escola de Frankfurt. Até porque, né, nem os nazistas e muito menos os fascistas tinham capacidade intelectual para enfrentar através do diálogo, da dialética, né? Pergunta, resposta, refutação, contestação. Geralmente o chamado pseudo-intelectual de direita, né? Não consegue debater com um marxista, ou com um gramsciano, ou com um Lukáciano e por aí vai, tá? É por isso que o Abraham Weintraub, ministro da Educação, ele fica pregando para esses grupos conservadores, mas não tem coragem de enfrentar, né, um debate cara a cara com o intelectual marxista, né? E provavelmente o Weintraub nunca leu uma obra de Marx, tá? Ele acusa por emprenhamento auditivo. E aí ele chega e regurgita no lugar que ele está. Tá? Marxismo cultural, então, como eu disse, foi criado por Hitler, né, como bolchevismo cultural, ameaça para a Alemanha nazista, e aos poucos os intelectuais alemães e russos que moravam na Alemanha foram sendo exterminados. Por quê? Intelectual é difícil a conversa, né? Imagine um intelectual conversando com Jair Bolsonaro. Por isso que ele fugiu dos debates com o Haddad, né? Porque senão iria ser esmagado, trucidado, né? Assim como foi Mussolini depois, esquartejado, estrinchado todo devido à miséria que ele causou na Itália no pós-Segunda Guerra. Tá? Então começa lá, né? Na marxismo bolchevique, né? Adotado por Adolf Hitler, e Olavo de Carvalho, um conspirador, né? Um mentiroso, ele mente muito, né? E até eu penso que ele tem um sério problema mental, né? Ele vai colocar que o marxismo cultural, na verdade, foi criado por Gramsci, né, e Marcuse, né, e que seria a exploração, a expropriação da propriedade privada. Marx nunca disse isso, tá? Só para deixar claro, o trabalho de Marx é chamado de marxiano. E os seguidores de Marx, marxistas, tá? Marx nunca disse desapropriação da propriedade privada, e sim da propriedade dos meios de produção que gera poder de um sobre muitos, tá? Tem um autor também norte-americano que, né, auto-intitula, né, que são os valores judaico-cristã, propriedade, família. Não, mas na Bíblia está escrito, né, em Mateus também, que Cristo diz que graça tem você amar quem te ama, né? Em verdade vos digo, amai aqueles que te odeiam, não é? Mas eles só se importam com a família, a ausência de solidariedade, qualquer tipo de sentimento humano, tá? Há uma diferença entre o marxismo cultural e o bolchevismo cultural, tá? O Olavo de Carvalho, na sua conspiração, né, um conspiracionista, né, ele vai botar lá no meio das falas dele que esse marxismo cultural visava atacar os valores cristãos da sociedade ocidental, justamente para jogar os cristãos ignorantizados contra o marxismo, sem jamais sequer ter lido metade de uma página de Karl Marx, não é? Então, basicamente, esse marxismo cultural nasce na Alemanha, né? Ele vai se espalhar,
Nos anos 90, Olavo de Carvalho, inclusive, é um cara extremamente grosseiro, boca suja, mal educado, né? E seus seguidores são da mesma forma. Eu vou deixar aqui um link de uma menina que simplesmente, ao dizer para o Nando Moura que preferia o Felipe Neto, aí ele chama a mina de galinha, que seu canal piranha não é aqui, não sei o que, não sei o que. E aí um dos seguidores dele vai dizer, mas pô, você já foi demais, não sei o que. Ele vai se fuder tu também, vai tomar no cu. Então, isso você vê também. Eu vou ver se eu deixo o link do Weintraub. Né? O Weintraub, ministro da Educação, diz, ó, não se discute com marxistas. Claro que se não discute, porque você não leu Marx, né? Diferente de marxistas que leram Marx, leram Adam Smith, leram Bobbio, leram Lenin, leram Rosa de Luxemburgo, leram Lukács, leram Althusser, leram Paulo Freire, leram David Harvey, leram uma série de outros, leram Adam Smith, David Ricardo, para entender o contraditório entre um e outro, que na verdade não há contraditório, não há? Adam Smith só não tinha condições de analisar que no século XVIII que a exploração ia ser tão perversa como Marx observou já no século XIX. Um é contemporâneo do outro, né? Um viveu num século e outro viveu no outro. E desde então, né, o capitalismo é a negação da classe trabalhadora. É a negação que ele é errado, porque a classe trabalhadora é explorada, espoliada, expropriada. Quem é, por exemplo, hoje, né, eu falando com vocês, que não tem uma empresa que cria banco de horas para não pagar hora extra, né? E aí o cara trabalha no domingo e ele dá folga na segunda. Oh, meu Deus, né? Então, sim, né? E é o que Marx antes complementa lá na ideologia alemã, né? Que esse pequeno livro aqui, né? Ideologia alemã, né? Que ele afirma lá, né? Já em pleno rompimento com Hegel, que a ideologia é a ideologia da classe dominante em todos os tempos, tá? Isso vem através da imposição, inclusive, do consumismo, né? Em que o consumismo ele cria um homem unidimensional, segundo Althusser, né? O homem unidimensional ele vai estar preocupado, né, que é o trabalhador, ele vai estar preocupado principalmente, né, com os seus benefícios propostos pelo capital e ele entra na alienação, tá? Gramsci vai dizer que a única forma de desalienar é uma pedagogia crítica. E aí eu tinha que falar disso porque na próxima live eu vou gravar sobre Paulo Freire, né? Paulo Freire é um marxista, mas mais gramsciano, né? Porque Gramsci tem um trabalho muito importante para a educação emancipadora que ensina o filho da classe trabalhadora a não abaixar a cabeça para esse tipo de cara. Por que eles estão apavorados assim, né? Com marxistas? Porque eles não têm argumentos intelectuais para combater, não é? Veja, né, o guru dizer que não existe combustível fóssil, não é? O guru que, né, a Terra é plana, né? E que a teoria do heliocentrismo, né, está errada. Ora, meu Deus, o céu é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Está a 150 milhões de quilômetros. Levaria 1 ano e meio para o homem chegar lá se tivesse capacidade. É claro que com essa massa muito maior, a gravidade do Sol é muito mais influente na Terra do que a da Terra sobre o Sol. E em todo o sistema planetário. Eu vou dar uma informação para vocês. Por exemplo, Marte tem 76 horas. Um dia. Em Plutão, um dia tem 250 anos em Plutão. Não é? Então, tudo sobre... quanto mais longe,
mais devagar ele roda e menos o tempo passa. Tá? Então o Sol influencia todo o sistema solar. O único erro, né, que houve no princípio do heliocentrismo é que acreditavam, né, que a Terra não girava necessariamente em torno do Sol, em si, o Sol girava em torno do universo, tá? Mas ele só age em torno do sistema planetário, que é o nosso sistema solar, que está dentro da galáxia Via Láctea, que está do lado de Andrômeda e que está perto de um universo observável que o homem consegue, através de potentes telescópios, né, observar, tá? Então, é falsa, né, essa farsa do marxismo cultural. Não existe marxismo cultural, né? Os professores que eles falam que seriam os marxistas culturais dentro das universidades, o professor mal tem tempo de comer da aula, né? Ele vai pensar em doutrinar, como eles dizem, alunos. É claro que se você vai falar sobre uma revolução industrial, você vai falar dos antagônicos, né? Se você vai falar da Guerra Fria, você vai ter que falar de antagônicos, né? O que não pode é querer impor para mim que eu fale só o que eles querem que eu fale, né? Porque a liberdade de cátedra, no seu artigo 204, 5 e 6, ela se configura na Constituição. Não é? E eu prefiro, como Sócrates, morrer com a verdade, né, dos fatos históricos do que escutar um Olavo de Carvalho que não apresenta prova nenhuma científica para provar que as teorias dele estão certas. Não há prova científica. Ele refuta Einstein, ele refuta Hopkins, ele refuta Galileu Galilei, Isaac Newton, ele refuta todo mundo. Quem ele acha que é? Um Deus? Não. Então, eu tentei desmistificar o marxismo cultural, que nasceu lá do bolchevismo cultural, e a única coisa que entra aí para fortalecer esse movimento é a ameaça de acabar com a sociedade cristã. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, né? E, né, que o comunismo está presente no Brasil. Ora, meu Deus, tem até o Partido Comunista, né? Tudo. Mas que o PT foi comunista, né? Longe de comunista. O PT é um partido de centro-esquerda, mas marxista, jamais. Tanto que a maioria dos petistas, se você perguntar sobre leitura de Marx, nenhum sabe, né? Alguns vão dizer, ó, eu li o Manifesto Comunista, né? Mas nada mais, nada menos do que isso, né? E por fim, né, eu deixo algumas indicações para entender um pouco sobre isso. Eu já indiquei esse livro, mas não custa indicá-lo de novo, tá? David Harvey, né? As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. O grande professor Florestan Fernandes, que vai chamar, né, a classe trabalhadora, né, tem uma classe trabalhadora mais empoderada e tem uma outra classe trabalhadora que vive sempre à beira do abismo. Ele chama ele de os abandonados, né, que Marx qualifica como os despossuídos, né, que eu já expliquei outro dia numa live, né, anterior, tá? E Grundrisse, né, vai ser a prova mais cabal, depois do manuscrito econômico e filosófico, que Marx vai partir, né, para a crítica política do capitalismo, tá? Que é esse sistema capitalista? É um sistema que até 2030, se não houver diminuição do aquecimento global, 100 pessoas irão morrer ou de fome ou de sede, né? Quem mata mais? Né? Esse capitalismo, que eu não sei se vocês sabem, 50% do número de casos de AIDS no continente africano vem de seringas descartáveis. Por quê? A grande indústria farmacêutica não quer impor ainda a agulha retrátil, né? Ela saiu do braço, a agulha entra, né? E não serve para mais nada.
Como eles não querem mudar a matriz, porque custa dinheiro, né, e eles são adoradores do Deus dinheiro, eles preferem vender aquela seringa descartável que os africanos tentam descontaminar através de uma temperatura de 75 graus e que não mata germe nenhum, só acima de 100 graus Celsius. E aí vai usando consecutivamente seringa, né, sem higiene necessário, e aí se transmite muitos casos de AIDS hoje no Brasil. Né? Tudo isso devido à sanha de ganhar dinheiro do sistema capitalista, né, que nos escraviza até os dias de hoje. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa uma live. Na próxima eu volto e falo de Paulo Freire, né, e suas principais obras. Um abraço.